Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao único Deus poderoso e verdadeiro, Senhor sobre todas as coisas. Glórias a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos para ouvirmos a palavra de Deus, para aprendermos daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, para conhecermos mais ao nosso Deus. Você que está aqui presencialmente, você é um amado de Deus, um querido de Deus. Deus ama muito você e deseja ter comunhão com você. Você que está em casa também nos assistindo, que bom estarmos juntos também, que bom que temos esse recurso para não deixarmos de ouvir da palavra de Deus, para termos conhecimento de Deus, para buscarmos o conhecimento de Deus para a nossa vida. Amada igreja, eu creio que nós temos sido direcionados por Deus em todas as coisas que temos feito como igreja do Senhor Jesus, aqui em Pomerode. Nós temos sido dirigidos por Deus. Eu creio que a liderança da igreja, do GCs, a diretoria, e todos nós estamos orando e temos buscado a direção de Deus, e temos sentido que Deus tem nos direcionado e nos dirigido. Eu, na minha vida pessoal, eu tenho isso muito forte, que Deus está no controle da minha vida, e isso tem sido uma rocha inabalável para a minha vida. Eu saber que eu não estou só nesse negócio, mas Deus está comigo, e Deus está à minha frente. Deus está no controle, e não tem sido diferente em relação às mensagens que têm sido trazidas, as mensagens que têm partido daqui, as mensagens que têm sido faladas nos GCs e nos outros ministérios de adolescentes, de jovens, de mulheres, mensagens de Deus que têm sido direcionadas para nós, como por exemplo, como ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e saber que é Deus que está falando conosco é fundamental para nós. Em um mundo que nós vivemos, que tenta empurrar goela abaixo um monte de coisas, e muitas coisas não passam de lixo, ouvir aquilo que Deus quer nos falar, ouvir a voz do Senhor nos direcionando, é muito importante. Termos esse discernimento de que é a voz de Deus falando conosco. Mas se eu te perguntasse, quem é Deus para você? Se eu chegasse para você e perguntasse quem é Deus para você? Se nós saíssemos pelas ruas e nós perguntássemos às pessoas, quem é Deus para você? A Bíblia, meus amados, ela nos revela num contexto geral. Quando nós entendemos o contexto geral bíblico, a própria Bíblia nos revela Deus como o Criador de todas as coisas, um ser único, eterno, espiritual, autoexistente, imutável e infinito. Também a Bíblia ela nos ensina que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, e Deus também é bom, como nós acabamos de cantar. Deus é bom. Essa é a natureza do Deus bíblico, a natureza que a Bíblia nos ensina num contexto geral. Quando nós entendemos o contexto bíblico, quando nós lemos a Bíblia inteira e nós entendemos que Deus é bom, um Deus que age soberanamente
Você sabe o que é eternidade? Nós vamos passar a eternidade com Deus, tendo comunhão com o próprio Deus, e nós não vamos esgotar o nosso conhecimento sobre o próprio Deus. Entender algumas coisas sobre coisas básicas, elas são importantes. Nós não vamos esgotar o nosso conhecimento sobre Deus, mas algumas coisas nós precisamos entender quem Deus é. Entender aquilo que a Bíblia nos fala sobre Deus. Entender aquilo que a Bíblia nos revela sobre Deus. Porque o conhecimento que nós precisamos ter, a Bíblia nos revela. Aquilo que a Bíblia não fala, não é da nossa alçada entender. Nós precisamos ir até onde a Bíblia vai. Nós precisamos muitas vezes, meus amados, ter a humildade de dizer, eu não sei. Nós precisamos às vezes dizer, olha, eu não sei. A Bíblia não fala sobre isso porque eu preciso tentar conjecturar alguma coisa, inventar alguma coisa. Mas aquilo que a Bíblia fala, eu preciso saber. Eu acredito que todos nós que estamos aqui de maneira presencial na igreja, as pessoas que estão em casa também, se nós perguntássemos, você ama a Deus? A maioria de nós diria, não, eu amo a Deus. Até se nós saíssemos pelas ruas, nós perguntássemos, você ama a Deus? Sim, eu amo a Deus. Eu creio que a maioria das pessoas diriam, não, eu amo a Deus. Sim, eu amo a Deus. Eu amo Deus. Porque o amor a Deus, ele é algo direto. Amar a Deus não depende de conhecer a Deus profundamente. Amar a Deus não depende de nós conhecermos esse Deus de maneira profunda. Amar a Deus é uma maneira, nós podemos amar diretamente a Deus, sem conhecê-lo. Como de fato a Bíblia descreve quem Ele é. Eu amo a Deus, simples assim. Primeiro nós amamos, depois nós conhecemos. Assim é, por exemplo, o nosso casamento. Primeiro nós amamos, primeiro eu amo a minha esposa, antes de ser minha esposa. Primeiro eu amo. Primeiro você ama aquele que era o seu namorado. Primeiro você ama, depois você conhece, aí já era. Aí já é tarde demais. Mas nós nunca vamos conhecer o nosso Deus infinito, na sua plenitude total. Nós nunca vamos esgotar o nosso conhecimento sobre esse Deus que é grandioso. Mas aquilo que a Bíblia nos fala, nós precisamos conhecer. Porque amar, meus amados, não existe um processo para amar. Não existe um processo onde nós vamos chegar a amar a Deus. Então, simplesmente o amamos da mesma intensidade sempre. Mas preste atenção em algo importante. O conhecimento sobre Deus não é a mesma coisa. Nós vamos amar a Deus e ponto. Mas conhecer a Deus é um processo que nós vamos precisar galgar, que nós vamos precisar buscar. Nós nunca poderemos colocar em dúvida o nosso amor a Deus. Eu amo a Deus, você ama a Deus. Você que está aqui, você que está em casa, você ama a Deus. Nós nunca vamos poder colocar em xeque o nosso amor a Deus. Mas constantemente nós precisamos nos questionar em relação àquilo que nós conhecemos de Deus. Constantemente nós precisamos colocar em xeque aquilo que nós conhecemos de Deus. Suspeitar do nosso conhecimento de Deus. Suspeitar de como nós conhecemos a Deus, o quanto nós conhecemos a Deus. Porque nós podemos imaginar muitas coisas sobre Deus. Quando eu era criança, eu tinha uma imagem de Deus. Uma imagem que era pregada dentro da minha casa como sendo Deus, um Deus zeloso, um Deus extremamente rigoroso, que vai te castigar se você fizer alguma coisa errada. Um Deus que foi pregado
nos lugares onde eu ia, como um culto, como missa, um Deus que era falado dessa maneira, assim eu cresci com o conhecimento desse Deus. Aí eu me tornei adulto e eu tinha um outro conhecimento de Deus. Mas hoje eu posso dizer, meus amados, que a imagem que eu tenho de Deus é totalmente diferente da que eu tinha no passado. Aquela imagem eu esqueci. Não me lembro mais daquela imagem. Não quero me lembrar mais daquela imagem. Hoje eu conheço Deus de maneira diferente. A maneira mais segura e infalível de conhecer o Deus da Bíblia é através da própria Bíblia, através das Sagradas Escrituras. Não tem como nós conhecermos a Deus. Não haveria uma maneira de nós termos conhecimento, qualquer conhecimento de Deus, se Deus não tivesse se revelado a nós através das Sagradas Escrituras. Não haveria maneira alguma de nós conhecermos a Deus, meus amados, se Deus não tivesse se revelado a nós através das Escrituras. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Faça parte de uma igreja que prega a Bíblia. Entenda a Bíblia. Entenda os conceitos básicos, as doutrinas que a Bíblia nos ensina. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando nós passamos a conhecer o Deus bíblico, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. O constante crescimento no conhecimento de Deus é muito importante. Porque, meus amados irmãos, facilmente nós podemos construir imagens falsas sobre Deus. Se nós não temos comunhão com a palavra de Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus, facilmente nós podemos criar imagens falsas sobre Deus, e isso é idolatria. Aí eu pergunto novamente a você, o que você ama quando você ama a Deus? O que você ama quando você ama a Deus? Com todo o nosso amor a Deus, nós podemos muitas vezes amar uma imagem equivocada de Deus. Na nossa caminhada como cristãos, na nossa caminhada como crentes aqui nesse mundo, de pessoas que servem a Deus, de pessoas que amam a Deus, inclusive, facilmente nós podemos criar na nossa cabeça, na nossa mente, uma imagem equivocada sobre quem é Deus. Você já pensou sobre isso? Você já questionou? Você já se questionou sobre o seu conhecimento de Deus? Isso é algo que eu me cobro muito. Eu gosto de ficar me questionando, me colocando à prova, tirando a prova real. Isso é muito importante para a nossa vida. Porque a nós mesmos nós não conseguimos enganar. Nós podemos enganar alguém que está ao nosso lado, fazer ele pensar, poxa, que conhecimento de Deus essa pessoa tem, nossa. Mas enganar a nós mesmos nós não enganamos, e nem ao próprio Deus. E para entender um pouco mais isso, vou pedir ajuda de um velho conhecido nosso. Vou pedir que você me acompanhe na leitura da Bíblia. Nós vamos dar uma olhada no livro, um livro muito especial. Um livro de Jó. Nós não vamos ler todo o livro, pode ficar tranquilo. Mas à medida que nós vamos entendendo aquilo que o livro de Jó quer nos ensinar, nós vamos entendendo os conceitos que esse livro muito especial quer nos ensinar. Conceitos básicos para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristãos aqui nesse mundo. Aí eu fiquei perguntando, o que eu amo quando eu amo a Deus? O que Jó amava quando amava a Deus? O que será que esse homem chamado Jó, ele amava quando ele amava a Deus? Qual era o conhecimento de Deus que ele tinha? Entender a soberania, presta atenção nisso, entender a soberania de Deus em todos os momentos da nossa vida é muito importante.
Porque, como diz o bom português popular, nós passamos por cada uma às vezes, hein? Vamos ser sinceros. Quando a gente acha que a gente já ouviu, a gente já passou por tudo, sempre tem uma novidade. Entender a soberania de Deus em todos os momentos da nossa vida é muito importante. E aí nós ficamos fazendo uma outra pergunta: o que será que Jó diria em relação a esse conceito? Que nós precisamos entender a soberania de Deus em todos os momentos da nossa vida. O que diria Jó em relação a isso? Você que conhece a história de Jó, o que Jó diria? O livro de Jó talvez seja o livro das Escrituras Sagradas que melhor expressa a soberania de Deus, mesmo em momentos de extrema dificuldade, onde nós somos provados no extremo, onde muitas vezes talvez Deus olhasse para nós e dissesse: eu quero ver do que tu é feito. Jó 42, 1, 2. Ele fala assim, Jó 42, 1, 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó nesse momento está na conclusão, mas a Bíblia fala da história de um homem chamado Jó. Um homem com uma história real, no mundo real. Um homem que viveu um drama real, num contexto geral da sua vida, mas real. Jó foi um dos homens mais ricos daquela geração. Um dos homens mais ricos da geração em que ele vivia, do tempo em que ele vivia. No entanto, um dos homens mais piedosos daquela geração também. Jó era casado e tinha 10 filhos. Era um homem exemplar na sua conduta, no seu caminhar. A Bíblia nos descreve isso como sendo o próprio Deus que fala isso a respeito de Jó. Não foi qualquer um amigo de Jó que quis bajular ele, que quis falar bem, puxar o saco dele. Não. Foi o próprio Deus que falou isso a respeito de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus falou isso de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Uau! O que Deus fala de você? O que Deus diria de você? O que Deus diria de mim? Mas Jó se torna alvo do ataque direto, de um ataque violentíssimo de Satanás na sua vida. De repente Satanás, passeando ao redor do mundo, vai na presença de Deus e começa a questionar as razões pelas quais Jó é fiel a Deus. E Jó capítulo 1, verso 10 nos diz: acaso não o cercaste, concebe a ele sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos a abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. É como se Satanás estivesse falando: mas assim é fácil, né? Assim é fácil te adorar, assim é fácil ser fiel a ti, tu abençoas a vida dele, olha como ele é rico, ele tem seus bens, tem uma família perfeita, talvez uma família como uma propaganda de margarina. Assim é fácil, ele tem tudo o que ele quer. E Satanás continua no verso 11: estende porém a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. O que Satanás está fazendo aqui é sugestionando que muitas pessoas amam a Deus, muitas pessoas buscam a Deus, mas que esse buscar, esse amar não tem nada a ver com ter comunhão, com querer ter comunhão íntima com Deus. Por interesse.
Essa comunhão que essas pessoas querem ter contigo, Deus, é só por interesse, porque elas estão bem. No momento em que elas passarem por dificuldades, elas vão te abandonar. Vão deixar de ser fiel na tua face. Vão te deixar, vão te esquecer. O que acontece, Deus, é que muitas pessoas buscam o Senhor simplesmente para satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus próprios interesses. E então, nesse momento, presta atenção nisso, que isso muda a nossa vida. Então, nesse momento, Deus dá liberdade a Satanás para ele atuar na vida de Jó. Ah, é? Nesse momento, Deus dá liberdade para Satanás atuar na vida de Jó. E Jó é provado. Ele é provado. Deus então permite que Satanás toque em tudo que Jó possuía. Mas, entenda isso. Você não pode ir para casa sem entender isso. Ao mesmo tempo que Deus dá liberdade para Satanás tocar na vida de Jó, ele coloca limites na atuação de Satanás sobre a vida de Jó. Porque quem manda é Deus, soberano sobre todas as coisas. E esse conhecimento nós precisamos ter, meus amados. Quando nós cantamos poderoso Deus, soberano Deus, o que nós estamos cantando? O que nós cantamos? Nós temos esse conhecimento? Nós entendemos isso de verdade? De que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas? Você entende isso? Você é capaz de entender isso? Você que está aqui na igreja, você que está em casa, você entende isso? Você entende a soberania, o poder de Deus? Esse entendimento é muito importante para a nossa vida no mundo em que nós vivemos uma filosofia maniqueísta, onde as pessoas colocam o bem e o mal no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade. As pessoas colocam isso como se Deus e o diabo estivessem lutando um contra o outro em igualdade de poder. Então é importantíssimo, meus amados, ter esse entendimento sobre Deus, entendermos que com Deus não há concorrência. Deus não tem concorrente. Ele é soberano sobre todas as coisas. E eu preciso que você vá para casa com esse conhecimento. Que você entenda isso, da soberania, do poder de Deus. Conhecimento básico para a nossa vida, para nós vivermos nesse mundo. O entendimento de que Deus é soberano e que Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus está acima de qualquer coisa. Nada pode se opor ao poder de Deus. Nada pode fugir do conhecimento, da percepção de Deus. Nada pode se opor à vontade de Deus, nem Satanás. Satanás não pode desafiar o poder de Deus, ele não pode se colocar sobre Deus, ele não pode colocar em risco a soberania de Deus. E agora, se você está aqui nesse momento, pensando, eu olho para vocês e eu fico imaginando o que vocês estão pensando. As pessoas que estão em casa, talvez estejam pensando, talvez estejam preocupadas, pensando, mas se Satanás derrotar o Deus Todo-Poderoso? E se no final de tudo o mal vencer o bem? Se no final de tudo isso, Satanás vencer Deus? Eu quero dizer uma coisa importante para você. Digo a você que você pode ficar bem tranquilo. Fica tranquilo. Fique em paz. Isso não vai acontecer. Porque o nosso Deus é poderoso. Você crê nisso? Amém? Amém? Esse conhecimento muda ou não muda a nossa vida?
Deus detém todo o poder. Deus detém todo o poder na sua mão. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle do universo nas suas mãos. Todas as coisas estão debaixo da autoridade, do poder de Deus. Satanás não pode ir 1 milímetro a mais daquilo que Deus determinou. E então Jó sofre 5 ataques nas áreas que nós poderíamos dizer como as bases, as colunas da vida de qualquer pessoa. E Satanás sofre então perdas nessa área, na área financeira. Nós estamos vivendo um momento muito crítico da economia do nosso país, da economia mundial. Um momento muito delicado por causa também da pandemia, do Covid. E com certeza mexer na economia mundial, mexer na economia do nosso país e até, por que não dizer, na economia das famílias, vai mexer uma coluna importante da sociedade, das famílias, da nossa família. Quando mexe no nosso dinheiro, abala a nossa casa. Quando alguém perde o emprego, deixa de entrar dinheiro. E isso abala as famílias, abala a sociedade. Jó, sendo o homem mais rico daquela geração, a Bíblia nos diz, a sua área financeira é afetada, Jó vai à falência, Jó quebra. Ele perde tudo o que tinha. Mas existe uma área tanto quanto importante também, a sua família. Jó tinha 10 filhos, e naquele momento, então, estavam todos reunidos numa só casa, e uma tragédia acontece. E Jó perde todos os seus filhos num só dia. Eu nem consigo imaginar, eu fiquei pensando sobre isso, eu não consigo imaginar a dor que esse pai estivesse sentindo em sepultar, levar para o cemitério, sepultar, enterrar os seus 10 filhos num só dia. O que Jó estava sentindo naquele momento? Depois de perder tudo o que tinha, ok. Depois de perder os seus 10 filhos, sepultar os seus 10 filhos, Jó foi provado no extremo. Mas como se não bastasse, Jó também fica doente. Jó sofre de uma enfermidade terrível. Jó fica coberto de úlceras, da cabeça até a planta dos pés. Jó vira uma úlcera ambulante e mal cheirosa. O estado de Jó é tão ruim que as pessoas olham para aquele homem e têm náuseas. Jó pega um caco de telha e começa a coçar a sua pele necrosada. O estado que Jó se encontra naquele momento é muito ruim. E não havia remédio algum que pudesse aliviar o seu sofrimento, que pudesse aliviar a sua dor. Então Jó enfrenta também um outro problema, o abandono da sua mulher, da sua esposa. Jó 2,9 diz: então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Talvez não existisse uma hora mais necessária para o apoio da sua mulher que naquele momento. Às vezes, como se diz, o pau está quebrando lá fora. O mundo está uma bagunça, às vezes você passa dificuldades no seu trabalho, às vezes na rua, acontecem situações ruins, acontecem coisas ruins, o seu dia não foi bom. E você precisa voltar para casa e encontrar um lar de tranquilidade e de paz. Às vezes você volta do trabalho e você precisa encontrar em casa uma auxiliadora, uma mulher que te recebe, uma mulher que entende aquilo que você passou, que te abraça, que te aconchega do seu peito e que te consola e que fala contigo e te traz aquele afeto. Nós precisamos disso. Isso é muito importante. Encontrar o aconchego, encontrar o abraço de uma mulher. Isso é muito importante. E Jó, naquele momento, sente o abandono da sua esposa, da sua mulher. No momento em que Jó mais precisava do seu apoio, ela desiste de Deus. E aqui um aprendizado muito importante, que a verdadeira fé, ela é provada nos momentos de crise, nos momentos de pandemia, nos momentos de dificuldade, e não nos dias em que está tudo muito bem, obrigado.
Quem é o nosso Deus? Quem é Deus para você? Depois de tudo isso que Jó sofreu, aí nós perguntássemos para Jó: o que você ama quando você ama a Deus? O que nós amamos quando nós amamos a Deus? Quem é Deus para nós? Nós olhamos para os relatos bíblicos como esse e nós nos perguntamos: mas quem é esse Deus? Nesses momentos de crise que nós passamos muitas vezes, meus amados, aí nós nos fazemos perguntas. E aquilo que nós pregamos muitas vezes é colocado em xeque. Às vezes nós falamos coisas para as pessoas, nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra de Deus para as pessoas, mas às vezes quando nós passamos, é hora de ver se aquilo que nós pregamos é verdadeiro ou era um discurso muito bem elaborado e bonito. Muitas vezes é hora de provar aquilo que nós falamos. Mas não somente isso, os amigos de Jó também vieram para consolá-lo, e os amigos de Jó ficaram ali sentados ao lado dele 7 dias e 7 noites e não falaram nada. Mas quando eles resolvem abrir a boca deles, eles se tornam acusadores de Jó, eles chamam Jó de louco, de adúltero, de ladrão, afirmam que ele tinha se enriquecido explorando os órfãos e as viúvas. E como se não bastasse todos os seus sofrimentos, agora ele enfrenta acusações sem sentido, acusações mentirosas. Como que passando sobre o Jó como um rolo compressor, esmagando aquilo que resta então do homem Jó. Mas a grande questão que nós precisamos pensar, e nós cremos num Deus que é todo-poderoso, e a nossa confiança está nas mãos desse Deus. Vivemos as nossas crises, os nossos dilemas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas a grande questão que precisamos ter em mente é a certeza que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O que Jó diria se nós falássemos: Jó, Deus está no controle de todas as coisas? Qual era o conhecimento que Jó tinha de Deus? O quanto ele conhecia a Deus? O conhecimento de que servimos a um Deus soberano sobre todas as coisas, um conhecimento básico e fundamental para a nossa vida, é muito importante, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A nossa fé precisa estar firmada nesse Deus bíblico, queridos. Nos momentos de crise é que a nossa fé ela é provada. Nos momentos de dificuldade é que a nossa fé vai ser provada. Uma fé que não está firmada na soberania de Deus é uma fé como a mulher de Jó. E então, quando Jó chega no mais profundo do poço, quando Jó chega então no mais profundo do seu sofrimento, do seu abatimento, ferido, esmagado pela dor e pelo sofrimento que não cessa, pela tristeza de ter perdido a sua família, de ter perdido tudo que tinha. Nesse momento Jó chega ao fundo do poço, do maior do seu sofrimento, da sua angústia, da sua tristeza. Perdeu tudo que tinha, os seus bens e tudo que tinha. E Jó nesse momento chega à conclusão de que ele não tem mais nada a perder. Talvez no momento em que nós vivemos, nos dias em que nós vivemos, muitas pessoas chegam a essa conclusão: não tenho mais nada a perder. E muitas pessoas, queridos, num ato de desespero e de não conseguir ver uma luz do fim do túnel, às vezes não conseguem nem achar um túnel. Chega um momento de desespero, onde as pessoas buscam a única solução para a sua vida, como o suicídio. Num ato de violência contra o seu próprio corpo, num desespero de alma,
Muitas pessoas não encontram outra solução, senão atentar contra a sua própria vida. E esse conhecimento, meus amados irmãos, é muito importante. De saber que Deus está no controle de todas as coisas. Conhecer esse Deus maravilhoso. Conhecer de fato o Deus bíblico. Não uma imagem que foi colocada na sua mente como sendo Deus, mas o Deus bíblico. Um Deus soberano que de fato está no controle, independente da situação que você está vivendo. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas algo, mesmo diante de todas essas circunstâncias que Jó estava vivendo, algo ficou intacto na vida desse homem. A sua fé em Deus. E é por isso que quando ele estava no maior momento da sua dor, num ato de desespero, Jó ainda conseguiu dizer, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A crise está aí, as enfermidades estão aí, o Covid está aí, todos os tipos de lutas, de aflições, de problemas que nós passamos, meus amados, mas Deus não abandonou você. Deus não abandonou você, Deus está no controle de todas as coisas da sua vida, no controle da história da sua vida. As suas lágrimas não passam despercebidas aos olhos de Deus. Você que está aqui nesse dia, você que está nos assistindo em casa também, que está vivendo um drama na sua vida, que vive talvez um momento onde a sua fé está sendo provada, você está enfrentando uma enfermidade, você talvez está numa crise financeira por causa da pandemia, talvez você esteja numa crise familiar, uma crise no seu casamento, uma crise na sua vida, e parece que a dor não vai embora, e o desespero não vai embora, e parece que isso não tem fim. Parece um pesadelo que você não consegue acordar. Deus é soberano. Deus não é pego de surpresa. Nada pode surpreender Deus. Nada que você fale é alguma novidade para Deus. Deus não precisa das nossas palavras para acessar o nosso coração. O engraçado é quando você vai na presença de Deus e você vai orar, e Deus já sabe tudo isso que você vai orar. Deus já sabe de tudo isso. Nada pode ameaçar a Deus, Ele continua sendo Deus soberano, nada pode fugir do controle de Deus. E nesse momento então Deus começa a falar com Jó. Mas antes, Jó então ele acentua 3 coisas importantes que eu ainda gostaria de falar nessa manhã com você. Jó perguntou para Deus, por que Deus? Você já fez essa pergunta, Deus, por quê? Talvez essa pergunta muitas pessoas aqui já fizeram, pessoas talvez que estão assistindo em casa também já fizeram. Por que Deus? Por que as coisas são assim? Talvez muitas mulheres já se perguntaram, meu Deus, mas por que meu marido é tão teimoso? Por quê? Talvez muitos homens já se perguntaram, mas por que as mulheres são tão complicadas? Por que Deus? Por que as coisas não poderiam ser mais fáceis? Porque tantas pessoas morrem, pessoas boas morrem tão rápido, e tantas pessoas ruins parece que nunca morrem. Já fizeram essa pergunta para você? Para mim já fizeram. Por que Deus? Porque Deus ainda não acabou com o Covid-19. Porque tantas vidas já se perderam por causa disso.
Tantos empresários já tiveram que fechar as suas empresas, e tantas pessoas já ficaram sem emprego, tantas pessoas que precisavam do emprego para o sustento das suas famílias perderam o emprego. Por quê? E Jó levantou aos céus 16 perguntas: por quê, por quê, por quê, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu tive que enterrar meus filhos? Por que minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri quando eu nasci? Por que tu não me matas de uma vez? E Jó se queixou também, Jó se queixou 34 vezes. E é maravilhoso nós sabermos que quando nós nos queixamos diante da presença de Deus, Deus sabe que nós somos pó, que nós somos finitos, que nós somos pequenos, que nós somos frágeis, e Deus é misericordioso conosco mesmo assim. Talvez nesse momento, você que está aqui, você esteja aflito no seu coração, se queixando: Deus, mas por que, Deus? Eu sou tão bom, faço tudo certinho, dou meu dízimo, vou para o culto, eu leio a Bíblia, sou um pai exemplar, sou uma mãe exemplar, mas por que, Deus? E a única resposta que Jó ouve é o silêncio de Deus. Talvez o silêncio de Deus grita mais alto no ouvido da nossa alma do que as maiores aflições que nós passamos. Porque pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Então, quando Deus resolve falar, Ele faz 70 perguntas retóricas para Jó. Então, nesse momento, Deus começa a despejar sobre Jó a sua grandeza, toda a sua glória, a sua majestade, o seu poder sobre Jó. Deus começa mostrando para Jó a sua soberania, a sua grandeza, a sua glória, o seu poder. Deus começa a mostrar para Jó que ele tem o controle total de todo o universo, que tudo está no controle de Deus. Deus começa a dizer para Jó que ele tem o controle, ele é soberano. E que as coisas não estão como um caminhão ladeira abaixo, sem freios, mas Deus está no controle. Deus perguntou para Jó onde ele estava, onde tu estavas, quando eu lancei os fundamentos da terra. Onde tu estavas quando eu cerquei as águas? Onde tu estavas quando eu lancei as estrelas no firmamento? Onde tu estavas quando eu criei todas as coisas? Onde tu estavas, Jó? E Deus foi despejando sobre Jó toda a sua grandeza, a sua majestade. E meus amados irmãos, nesse momento Jó, ele se encolhe. E Jó dá uma das declarações mais importantes que a Bíblia nos escreve. Jó no capítulo 42, 2 diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Ter esse conhecimento muda a nossa vida. Por isso que é importante conhecer o Deus que a Bíblia nos descreve. Saber que a Bíblia fala no contexto geral de Bíblia, quando nós entendemos o contexto geral de Bíblia, nós entendemos que Deus tudo pode e que todas as coisas estão debaixo do seu controle. É muito importante nós termos a compreensão desse fundamento. Deus tudo pode, Ele tudo pode. Basta simplesmente Deus desejar, basta Deus simplesmente pensar e Deus desejar e tudo pode.
Tudo aquilo que o homem não pode, com o seu poder financeiro, com o seu poder das mais sofisticadas armas de guerra, do seu poder político, da sua ciência, da sua tecnologia, não pode fazer, Deus pode. Deus pode. Deus tudo pode. Talvez seja a hora de nós entendermos, meus amados, que nós precisamos nos voltar para Deus e ter esse entendimento. É importante para a nossa vida de que Deus tudo pode. E assim como no sofrimento de Jó havia um propósito, porque o mal não pode atuar sem que Deus permita. Porque Ele tudo pode, Ele tem o controle, inclusive, sobre isso. Satanás não pode agir sem que Deus permita. Nós não podemos colocar o poder de Satanás em igualdade ao poder de Deus. Nenhuma enfermidade pode chegar sobre nós sem que Deus permita. Eu sei que isso pode chocar você, que está aqui nesta manhã, você que está em casa. Mas se nós não cremos nisso, eu não sei o que nós dizemos quando Deus é poderoso sobre todas as coisas, de que Deus governa todas as coisas, de que Deus é soberano sobre tudo. Tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Nós precisamos crer num Deus bíblico que tem o controle não apenas das coisas grandes, mas tem o controle também das coisas mínimas, das coisas pequenas, das coisas que nós não percebemos, das coisas que nós não vemos. Mas Deus tem o controle. Deus tem um propósito para todas as coisas e nada acontece ao nosso redor sem que Deus permita. Deus está chamando os homens ao arrependimento. Deus está nos chamando a nos arrependermos, a dobrarmos o nosso joelho e a glorificarmos a Deus, a exaltarmos a esse Deus maravilhoso. Talvez as nações tenham virado as costas para Deus, talvez as nações tenham fabricado ídolos para si e tenham adorado a esses ídolos e tenham virado as costas para Deus. Tem se esquecido, tem escarnecido de Deus, inclusive, tem zombado de Deus, do Deus vivo, Criador de todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. A palavra de Deus tem sido negligenciada, meus amados. As pessoas não leem Bíblia. A palavra de Deus tem sido corrompida, sendo usada para satisfazer o prazer das pessoas, para enriquecer as pessoas de maneira desonesta. O nome de Jesus tem sido zombado, tem sido jogado no chão, no lixo, nas ruas, nas praças, nos meios de comunicação, nas passarelas de carnaval. O nome de Cristo tem sido zombado. É hora de nós nos voltarmos para Deus, entendermos que sem Deus nós não podemos nada, que sem Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus nos alcançar, nós estamos condenados ao inferno e ao sofrimento eterno. E Jó diz: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Existe um Deus poderoso, que tem planos para a nossa vida, que tem planos para a sua igreja, que tem propósitos para nós, como igreja do Senhor Jesus. Jó 42, 5, 6 diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, um homem mais piedoso da sua época, e não foi qualquer um que falou isso, foi o próprio Deus quem falou isso dele. Se ele precisava reconhecer e se humilhar sobre a grandeza e o poder de Deus e entender, presta atenção nisso, que o seu conhecimento sobre Deus era muito limitado. O sofrimento vem para nos aproximar de Deus e não para nos afastar de Deus. O sofrimento vem para nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Jó 42, 10 diz:
E Deus mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que ele possuía antes. Todos nós sofremos os nossos dramas, as nossas crises. Familiares, financeiras. Mas é importante, amado, nós entendermos que nós precisamos nos colocar na brecha da intercessão, de orarmos uns pelos outros. É hora de nós orarmos uns pelos outros. É hora de nós nos voltarmos e orarmos uns pelos outros, em vez de brigarmos uns com os outros. É hora de nós nos dobrarmos o nosso joelho e orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, nos cobrir de oração. E Jó então restaura 5 áreas atingidas na vida de Jó. Deus restaura a saúde de Jó. A Bíblia diz que Jó viveu mais 140 anos e viu os filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. O que você ama quando você ama a Deus? Quem é Deus para você? Deus restaurou as finanças de Jó. Deus devolve a ele em dobro tudo que ele tinha antes da crise. As maiores descobertas científicas na área da medicina foram feitas no momento de pandemia, nos momentos de maior crise na saúde. O comércio, as indústrias, elas veem a necessidade de se repaginar, de se reorganizar e aprender coisas que não aprenderiam se não passassem pelas crises. Deus restaurou as amizades de Jó. Deus levantou Jó para orar pelos seus amigos, para interceder pelos seus amigos. Deus restaurou o casamento de Jó. Ele teve outros 10 filhos com a mesma mulher. Com a mesma mulher. A crise muitas vezes abala o casamento. Abala as estruturas do casamento, porque marido e mulher e filhos começaram a entender que no momento que tiveram que passar uma semana dentro de casa, eles não sabiam mais viver em comunhão. Não sabiam mais o que era viver de verdade em casa, trancados o dia inteiro com a esposa, marido e filhos. Muitos casais estão vivendo uma crise no casamento. E talvez seja um momento em que eles precisam dar as mãos, orar, dialogar, conversar e entender que casamento é coisa de Deus, é obra de Deus. E eu quero terminar dizendo que acima de todas as crises que vivemos, precisamos entender, eu quero que você vá para casa com isso, de que Deus é soberano. Eu sei que você já sabia disso, mas entender de verdade isso, que Deus muda a nossa vida, do jeito que nós vimos, do jeito que Jó viu. E não existe uma rocha mais inabalável do que ter a convicção no nosso coração, essa convicção de que Deus é soberano sobre tudo e saber que Ele está no controle da minha e da sua vida, na vida da igreja, na vida do mundo e de tudo que existe. Deus está no controle e Ele tem um propósito que há de se cumprir em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode se opor ao propósito de Deus. E você precisa crer nisso. Amém.